Hello guys, how are you doing? Fala galera, professor Rony aqui. Hoje para mais um direcionamento para que você faça a sua prova de mestrado com sucesso. Hoje tem uma pergunta que é muito frequente, que eu recebo constantemente, que é: do que consiste uma prova de proficiência para o mestrado e para o doutorado? Então hoje eu vou destrinchar para vocês esses segredos e espero que vocês gostem. Então, let's go! Bem, pessoal, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês do que consiste uma prova de proficiência em língua inglesa para o mestrado e para o doutorado. Vamos nessa. Bem, basicamente, o que consiste essa prova? Tem um texto que é retirado ou de algum abstract de monografia ou de algum artigo que foi postado em um desses grandes meios de comunicação, tais como BBC of London, National Geographic, The New York Times, The Washington Post e assim sucessivamente. No caso, aqui nós temos um abstract de monografia que é falando sobre os efeitos do turismo no crescimento econômico e nas emissões de CO2, a comparação de economias desenvolvidas e em desenvolvimento. No caso, o aluno vai ter que traduzir esse texto, né, tem as palavras-chave, é realmente um resumo de monografia. Depois que ele traduzir esse texto, existem perguntas a respeito dele. No caso aqui, qual o objetivo do estudo e como ele foi desenvolvido, né? Quais os resultados alcançados, o que mais? Qual a conclusão apresentada? Então, são esses tipos de perguntas que vocês vão ter nesse tipo de prova, tá? Dando mais um exemplo, tem um outro exemplo aqui, mais um abstract de monografia, tem as referências, né, quando foi, as palavras-chave, você vai traduzir novamente e depois disso responder qual o objetivo do estudo e como os autores justificam a sua relevância, como o estudo foi realizado, né? Quais os resultados alcançados. Esse aqui é um estilo de prova. Vou mostrar para vocês um outro estilo de prova. Esse já é um estilo de prova um pouco mais avançado, um exame de proficiência em língua estrangeira. E aqui tem, como eu falei, pode ser um abstract de monografia ou um artigo que foi postado em um desses grandes meios de comunicação que tem grande relevância mundial. No caso aqui, o The Washington Post. Está aqui um texto falando sobre o Museu, né, Metropolitano de Nova York e sobre algumas mudanças, né, que aconteceram lá. E aí você vai traduzir novamente e depois que você traduzir tem as perguntas. Aqui é um estilo diferente de perguntas, né, que tinha lá. Naquela lá você já respondia, as perguntas estavam em português e você teria que escrever a resposta também em português. Aqui é a mesma linha, as perguntas estão em português, porém existem opções, ao invés de você escrever alguma coisa, você só vai marcar a resposta certa. Então, conforme o texto, as novas regras de admissão do Museu Metropolitano de Arte em Nova York estabelecem, e aí você escolhe a resposta certa. Esse aqui é um outro estilo de prova. Tem aqui um outro texto da Time. Novamente, você vai traduzir. Depois que você traduzir, tem as perguntas relacionadas a ele. Tem uma coisa interessante que tem perguntas que já são mais específicas e voltadas à gramática. Isso é importante que você também dê uma atenção. Então, existem aí 3 estilos, né? O primeiro momento tem a pergunta em português para que você escreva em português. O segundo momento tem perguntas em português com opções em português a respeito do texto. E também existem perguntas voltadas à gramática, né? No caso aqui, obviamente, ela está inclusa no texto, ele retira ao que ele precisa. Considerando o texto, o pronome whose refere-se a. Então você vai pegar e marcar a opção certa de qual desses termos abaixo das opções de A é o pronome whose está se referindo. Então, basicamente isso, pessoal. Resumindo mais uma vez, do que consiste a prova de proficiência para o mestrado, são textos, resumos de monografia ou algum tipo de artigo de relevância mundial que foi postado nesses grandes nomes de comunicação, New York Times, The Washington Post, a Time, e dentre outros, National Geographic, enfim. Tá aí a resposta, se você não sabia do que consistia uma prova de língua inglesa
para mestrado, né, e doutorado, está aí a resposta. See you around, bye bye! A gente se vê por aí na próxima dica de como usar dicionário eficazmente para traduzir esses textos, hein? Não perca! Bye bye!